Então, né, gente, na nossa aula anterior, nós estávamos falando, né, sobre os jeitos de fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, né? De uma função polinomial do primeiro grau, na verdade. De uma função afim. Esse aqui é do segundo ano. Deixa eu abrir o de vocês aqui. Né? Então, em resumo, Ô pessoal, Pedro, deixa eu perguntar pode, um seu negócio rapidão pode aqui. falar, mano. Qual que é esse programa que você usa? Esse que eu estou usando aqui agora, Isso, ele chama Open Board, aquele aqui, ó. Open Board. Open Word. Open Board. Ah, Board. Isso, bem aqui, ó. Vou pôr ele bem aqui no meio aqui pra você ver, ó. Aqui, ó. Open Board, tá vendo? Ah, valeu, valeu. Achou Tô vendo. massa? Não, é que o meu irmão tá fazendo umas lives de matemática também, ele tá usando um programa e às vezes ele tá testando uns outros, entendeu? Ah, entendi. Qual programa que ele usa? Será que é esse aqui, ó? O Smooth Draw? Tem esse aqui também. Não, acho que ele tá usando um. Acho que é um do Google mesmo, aí ele tá vendo uns outros pra Ah, testar nele, pra entendi. ver qual que é melhor. Ele é professor já também? Não, ele tá fazendo. Ele só tá cursando um curso de matemática. Aí ele tá fazendo Sei. umas lives na Twitch de matemática também pra Que ajudar no massa, início. cara. Né? Que massa. Fala pra ele que esse aí é bem bacana. Esse aqui tem como você usar transferidor, por exemplo. Ó. Vamos ver quantos graus dá esse ângulo aqui. Tá marcando 10 graus, ó. Essa Ah, inclinação entendi. aqui. Deixa eu ver Então, o vou que é falar mais pra ele. aqui. Dá pra fazer uma circunferência. Vamos colocar aqui o que eu quero, uma circunferência de raio 5 centímetros, né? Olha lá, ó. Da hora. É massa pra caramba esse programinha aqui, né? Então, é isso aí. Então, gente, olha só. Nós estávamos falando sobre isso, né? Em resumo, tá? Vamos fazer um mapa mental aqui agora. Bora fazer uma Mano, flashcard, esse frio tá muito. Esse frio tá muito tá? complicado pro meu gosto. Tá frio, mas olha o céu, não tem luz nenhuma. Tá lindo o céu. Tá frio aí, Gabriel? Olha lá, irmãos, ó. Vamos fazer uma flashcard, tá? De função afim. Resumindo, tudo que eu falei para vocês, né? É uma função do tipo, é toda função do tipo f de x igual a x mais b. Com, de boa, mano, tranquilo. Com a e b pertencente aos reais e o meu a não pode ser zero, né? Lembre-se que, lembre-se que se o a for zero, a nossa função ela vira isso aqui, ó, f de x igual a b. E uma função com essa cara, f de x igual a b, nós sabemos que isso é uma função constante em b. Tá? Então, por isso que não pode ser zero. Porque se o a for igual a zero, nós passamos a ter uma função constante. Tá? Então, por isso não pode ser zero. Nós vimos que o a ele tem um nome específico, né? O nosso a é o coeficiente angular. Que é a mesma coisa que a nossa taxa variável. E o nosso b
é o coeficiente linear, que é a nossa taxa fixa. Nós vimos que o gráfico é uma reta. Opa, esqueci de selecionar aqui. Eixo X, eixo Y, eixo X e eixo Y. Vimos que se o A for positivo, o que eu tenho? Eu tenho uma reta crescente. E se o A é negativo, nós vimos que será uma reta decrescente. Nós vimos uma característica, então, de uma reta crescente. Algo desse jeito. E decrescente. Algo desse jeito. Vimos que também, sempre onde tocar o eixo Y é o valor de B. Sempre onde tocar o eixo Y é o valor de B. Claro que tem que ser no 0, 0, né? Obviamente. E onde toca o eixo X é o menos B sobre A. Onde toca o eixo X, menos B sobre A. E esse menos B sobre A, ele é chamado de raiz da função, ou zero da função. Então, menos B sobre A zero ou raiz da função. Isso acontece porque é o ponto em que o fx é zero. Ou seja, o ponto em que o y é zero. O ponto em que o y é zero. Fx0 ou y0. Então a gente pode dizer que nesse ponto aqui, ó, x é zero. E nesse pontinho aqui, y é zero. Beleza, gente. Então observe que aqui, nessa flashcard, nesse mapinha mental, eu tenho tudo, tá? Todas as formas possíveis de cobrar de vocês função afim. Aí, um dos exercícios que eu passei para vocês foi esse aqui, ó. Um dos exercícios que eu passei para vocês lá na nossa tarefinha. Que fala o seguinte: o gráfico ao lado representa o consumo de bateria de um celular entre as 10 horas e as 16 horas de um determinado dia. Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria atingiu 10%? Então, o que você tem que imaginar? Você tem que compreender que esse exercício aqui, o B não é 100, viu? Aqui não seria o eixo Y. Por quê? Porque aqui, ó, está marcando 10 horas e não 0 horas. A não ser que você considere aqui como 0. Aí sim, tudo bem. Aí o B seria 10, tá? Se você considerasse aqui como 0. Mas, resumidamente, eu posso pegar esse gráfico, eu posso escrever ele assim, ó. Ó.
Aqui seria a nossa porcentagem, que é o eixo Y. Aqui, não precisa fazer isso tudo, tá? Eu estou te mostrando para você ver a conexão que existe. Aqui seria o tempo, tá? O tempo em horas. E o nosso gráfico, ele seria alguma coisa com essa característica, ó. Alguma coisa assim. Os pontos que eu tenho esse ponto, tá? Eu tenho esse ponto aqui. Que ponto seria esse? O meu X valendo 10 horas, e o meu Y valendo 100%. Então, vou adotar que esse ponto seja esse aqui, tá? Um exemplo. 10 e 100. Eu poderia também usar esse outro ponto aqui, tá? Eu também posso colocar ele, que eu tenho certeza que é 14 e 60. Fica a seu critério, tá? E poderia também utilizar esse ponto aqui, ó, que seria 16 e 40. Você pode usar qualquer um deles. Eu vou usar esse aqui mesmo. 14. Não, vou usar o 16. 16 e 40, beleza? Então tá aqui, ó. Aqui seria 16 horas. E aqui seria 40% de bateria. O que o exercício está querendo saber? Ele está falando o seguinte: olha, em algum momento, em algum horário, isso vai chegar a 10%. Eu quero saber que horário é esse. Aí, pronto. Eu vou resolver para vocês, pessoal, esse exercício de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis, tá? Deixa eu só selecionar isso aqui para não ter que ficar colocando depois de novo. Eu vou resolver aqui com vocês esse exercício de todas as formas possíveis. Não ficou bom, não. Beleza, Pedrito. Esse programa que eu tô mexendo aqui, Gabriel, ele para mim também é novo, tá? Eu usava mais o outro, o Smooth Draw. Aí. Esse aqui eu tô achando ele melhor, que tem mais funções. Então eu vou resolver para vocês, pessoal, de todas as formas possíveis, tá? A primeira forma que eu quero resolver com vocês é pelo jeito clássico, que é fazendo um sistema. Esses métodos que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão conseguir resolver qualquer exercício de função afim através desses métodos. Por isso que eu estou fazendo todos. Eu ainda não estou fazendo o mais fácil. Na hora que chegar o mais fácil, eu vou falar para vocês qual é o mais fácil. Bom, essa função é uma função do primeiro grau. Então, ela é do tipo y igual a ax mais b. Esse pontinho aqui, ó, que ele me deu, ele tem coordenadas 10 e 100. 10 e 100. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se no lugar do x eu colocar 10, no lugar do y eu vou ter que colocar 100, tá? Então, ó, no lugar do y eu vou colocar 100. E no lugar do x eu vou colocar 10. Pronto. Tá aí a minha equação. O outro ponto que eu tenho é 16 e 40. 16 e 40. Significa que se no lugar do y eu colocar 40, no lugar do x eu coloco 16. Olha lá.
que eu vou fazer, então? Eu vou pegar essas duas equações e vou montar um sistema. É como se eu escrevesse, ó, 10A mais B igual a 100. A de baixo, 16A mais B igual a 40. Certo? Então, vou resolver esse sistema. Só que para resolver ele de uma vez, para a gente não perder tempo, você está vendo que o B aqui está positivo e o B aqui também está positivo? Se um tivesse negativo, aí iria anular, certo? Então, para eu não perder tempo, eu vou subtrair as duas equações, tá? Beleza? Vou subtrair a de baixo menos a de cima. Que é como se eu multiplicasse uma delas por menos um, aquela coisa toda que vocês já viram no ensino fundamental e somasse as duas equações, tá? Eu vou subtrair elas direto. Ó, vou fazer a de baixo menos a de cima, tá? 16A menos 10A dá 6A. B menos B vai embora. 40 menos 100 menos 60. Aí a gente passaria o 6 dividindo. Então ficaria menos 60 dividido por 6. Que daria menos 10. Agora que eu já sei que o A é menos 10, eu consigo encontrar o B substituindo em qualquer uma das duas equações, tá? Qualquer uma que você quiser. Eu vou substituir na primeira mesmo. Então ficaria 10 vezes o A, que é menos 10, mais o B, igual a 100. Então 10 vezes menos 10 dá menos 100. Menos 100 mais B igual a 100. Aí eu passo o 100 somando, 100 mais 100, 200. Ah, então, se o exercício tivesse perguntado para você, por exemplo, qual a função que descreve esse gráfico? Poxa, a função que descreve esse gráfico seria fx igual ao A, que é menos 10, então menos 10x, mais o B, que é 200. Então, se o exercício perguntasse, seria isso. Você pode tirar a prova real fazendo o quê? Se no lugar do x for 10, o meu y tem que dar 100. Quer ver? 10 vezes 10, 100. 200 menos 100, 100. Vou usar esse ponto aqui agora. Ó. Se eu colocar 14 no lugar do x, o meu y tem que dar 60. Então, 10 vezes 14, 140. 200 menos 140, 60. Então, bateu. Ou você pode usar isso aqui para tirar também a prova real. Ó. Se for 16, tem que dar 40. Então, 10 vezes 16, 160. 200 menos 160, 40. Então, se eu quiser saber qual era a função que descreve esse gráfico, qual a função afim ou qual a função polinomial do primeiro grau que descreve esse gráfico. Então, fx igual a menos 10x mais 200. Mas o que o exercício quer? O exercício quer saber em que horas, ou seja, então eu quero saber o x, que a bateria atinge 10%. Esse 10%, pessoal, esse meu 10% é o meu y. Então eu vou lá e coloco 10 no lugar do y. Então vou colocar 10 no lugar do y. 10 igual menos 10 chans mais 200. Vou passar o 10 está negativo para cá, positivo. O 10 está positivo, eu jogo para lá negativo, ok? 200 subtrai 10, 190. 190 dividido por 10, 19. Então a resposta seria 19 horas. Eu disse que esse é o jeito mais fácil? Não. Mas eu já estou te mostrando os caminhos. Porque tem exercício que ele vai te pedir qual a função, qual a lei de formação da função que descreve esse desenho. Então, a gente teria que fazer isso, né? Para encontrar
fx igual a menos 10x mais 200. Tá. Agora, alguma pergunta sobre esse método? Não quero saber o método que você usou, não. Quero saber se tem alguma pergunta sobre esse método. A substituição, Dudu, eu volto depois para tirar o print. Eu quero saber a substituição, a interpretação do gráfico, se vocês entenderam, se vocês entenderam a substituição, a montagem do sistema e a resolução do sistema. Tá claro isso para vocês? Sim, Lucas. Que mais? Só o Lucas? Só o Lucas que entende. Pode falar. Tá claro. Beleza, então. Tá. Agora, eu vou resolver o mesmo exercício. Tá? O mesmo exercício. Só que agora eu vou resolver por outro método. Eu vou usar um método que vocês vão aprender ano que vem, tá? No segundo ano. Só que eu vou usar o método agora, porque tem gente que gosta, né? Então, qual que é o segundo método? O segundo método que eu quero te mostrar é determinante. Infelizmente, isso que eu vou te mostrar aqui agora vai ter que ser meio que um decoreba para você nesse momento, tá? Vai ter que meio que ser um decorebinho para você. Porque vocês ainda não sabem o que é determinante. Inclusive, eu estou ministrando isso para o segundo ano. O que é determinante? É um valor numérico que representa uma matriz. O que é uma matriz? Uma matriz quadrada, no caso. O que é uma matriz? É uma organização de linha e de coluna. Como se fosse uma tabela. Enfim. Quando você for estudar geometria analítica, no segundo ano, você vai aprender um negócio chamado condição de alinhamento de 3 pontos. O que ele fala? 3 pontos estão alinhados, ou seja, eles são colineares, quando o seu determinante for igual a 0. Então, o jeito de calcular o determinante, meio que você vai ter que decorar, tá? Qual que é as coordenadas desse ponto? A coordenada desse ponto é o x valendo 10 e o y valendo 100. A coordenada desse outro ponto aqui, ó, é o x valendo 16 e o y valendo 40. Qual é a coordenada desse outro ponto? É o x valendo h, ou x, né? Eu vou pôr x mesmo, tá? E o y valendo 10. Beleza. Então, agora eu vou fazer um determinante com esses pontos. Como que eu montaria uma regrinha para isso? Você vai escrever esses pontos aqui, ó. 10, 100, 16, 40. Tá vendo? Eu tô colocando x debaixo de x, y debaixo de y. X e 10. E aí você pega esses de cima e coloca embaixo. 10 e 100. Os que você colocou aqui em cima, você coloca embaixo, tá? Então isso aqui vai ser meio que um macete para vocês. Infelizmente, mas é um jeito. Então você vai fazer isso aqui, ó, como se fosse multiplicar cruzado, tá? Ó, 10 vezes 40, 400. 16 vezes 10, 160. Chus vezes 10, 100 vezes chus, né? 100 chus. Aí agora você tem que multiplicar ao contrário, que lá na matriz a gente vai chamar de diagonal secundária. Só que aí você vai ter que trocar o sinal. Por exemplo, se aqui fosse menos 100, quando eu multiplicasse esses dois, iria dar 100 vezes 16 menos 1.600. Então eu colocaria o sinal trocado. Mais 1.600. Chus vezes 40, 40 chus. Então eu colocaria o sinal trocado. Menos 40x, tá vendo? Você só vai trocar o sinal
dessas secundárias, dessas que estão ao contrário. Mas ali não é menos 100, ali é 100. Então, quando você multiplicar 16 vezes 100, dá 1.600 positivo. Eu troco o sinal. 1.600 negativo. Chus vezes 40 dá 40 chus. Você troca o sinal. 40x, menos 40x. E 10 vezes 10 é 100 positivo, você troca o sinal. Menos 100. E isso aqui tem que dar zero. Por quê? Porque esses 3 pontos eles estão alinhados e o determinante tem que ser igual a zero. É isso que você vai aprender lá no segundo ano. Tá? O Silas passou, né, uma matéria, uma ideia dessa. Bacana. Bacana. Por isso que eu tô passando para vocês aqui também, tá vendo? Eu tô meio que adiantando um pouco do que vocês vão aprender no ano que vem. Vai ser meio que um macete para vocês. Porque se eu não ensinar isso aqui para vocês, teoricamente, você sempre vai ter que fazer o exercício desse jeito. E dependendo do exercício, esse é o mais fácil. Mas dependendo do exercício, esse outro método aqui é mais fácil. Então, eu vou te ensinar todos os métodos e você vai escolher o que você identificar melhor. Pode falar, Gabriel. É que eu não entendi por que, por exemplo... Ah, não, tá certo. É porque eu me confundi. É porque eu olhei o 100 vezes 16, eu achei que dava 160 que você colocou ali, mas tá aqui. Não, é 1.600, Entendi. Beleza? Valeu. Falou. Então aqui, gente, ó. 100x menos 40x dá 60x. 400 menos 100, 300. 300 mais 160, 460. 460 menos 1.600, menos 1.140. Aí o 1.140 tá positivo, vai para lá negativo. Pedro, volta que eu me perdi. Eu só fiz conta. Isso aí vocês dão conta. Eu só fiz aqui, ó. Eu só fiz 100x menos 40x. 60x. Aí depois, Marcelo, eu fiz, ó, 400 mais 160 menos 1.600 menos 100. Eu só fiz a continha. Deu menos 1.140. Ok? Ok. Beleza. Então, aí o 60 vai passar dividindo. Então, ficaria 1.140 dividido por 60. Eu posso simplificar o zerinho? Está. Sobra 114 dividido por 6. Adivinha quanto que dá? De cabeça aí, quanto que dá? Quanto você acha que vai dar? 114 dividido por 6? Pronto, 19. 114 dividido por 6 é 19. Então, 19 horas. Já está resolvido o mesmo exercício, só que por essa outra forma, que é montando um determinante. Mas quando eu passei esse exercício para vocês no teste, eu não queria que vocês resolvessem por nenhum desses dois métodos. Não queria. Eu queria que, na verdade, você resolvesse pelo terceiro método, que eu vou te ensinar aqui agora. Te ensinar não, né? Porque não é novidade o que eu vou te mostrar aqui. Nunca foi. Qual que é esse terceiro método? O terceiro método, pessoal, que eu quero te mostrar é o melhor de todos. É o melhor de todos. É o mais fácil. Tá? É semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Esse é o melhor método. Como assim, professor? Semelhança de triângulos que a gente aprende lá em geometria? É isso mesmo. Isso mesmo. Cadê triângulo, professor? Nem tô vendo triângulo nesse trem aí. Vou te mostrar, vai, calma. Se você observar, aqui dentro, eu consigo tirar 3 triângulos. 3 triângulos. Quer ver, ó? Esse menorzinho, esse médio. Ó.
Ó, esse médio aqui, ó. Esse menorzinho. Olha lá. E o grandão. Ó o grandão aqui, ó. Ó. 3 triângulos, tá vendo? Esses 3 triângulos, gente, eles são semelhantes entre si. Ó, o verdinho aqui, ó. O amarelinho aqui, ó. E o azulzinho seria o grandão, tá? Esses 3 triângulos, eles são semelhantes entre si. Por que eu tenho certeza que eles são semelhantes entre si? Porque todos eles possuem ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, ó. Então aí vocês aprendem, por exemplo, lá em semelhança de triângulos, os casos de semelhança de triângulos. E um dos casos de semelhança de triângulos é o caso ângulo-ângulo, que fala que se 2 triângulos possuem 2 ângulos iguais, eles são semelhantes. Ou seja, eles são proporcionais. Então eu tenho 3 triângulos. Você escolhe quais deles, né, você vai querer usar. Eu preciso de 2, tá? Você pode usar o pequeno e o médio, você pode usar o médio e o grande, você pode usar o pequeno e o grande, você escolhe. Todos serão fáceis. Eu vou pensar no seguinte. Agora eu preciso que vocês tentem responder isso para mim aí, tá? No chat. No chat ou no microfone, tá? Eu vou pegar o pequeno e o médio, beleza? Quanto que vale esse tamanho aqui, gente, ó? Responde para mim no áudio aí. Quanto que vale esse tamanho desse triângulo aqui? Acabei de colocar aqui, ó. De branco. Por que, Wellington? Por que, Wellington? Que você acha que é 90? 100 menos 10, não é lógico isso aqui? De 100 para 10 eu andei 90. Então, no triângulo grande, esse tamanho é 90. Então, 90. Está para. Lá no triângulo pequeno, que eu escolhi usar o triângulo pequeno, quanto que você acha que vale esse tamanho aqui? Vai lá, gente. Quanto que vale esse tamanho aqui? Seria 30, não é? Por que seria 30? 40 menos 10. Beleza? Então, 90 está para 30. Assim como lá no triângulo grande, quanto que vale esse tamanho aqui, então? Ó? O que valeria esse tamanho aqui, hein? No triângulo grande. Aqui é H. E aqui é 10. Quanto que você acha que valeria esse tamanho aqui no grandão? Só usar o mesmo raciocínio, Wellington. H menos 10? Exatamente, seria H menos 10. É o final menos o inicial. Seria H menos 10. Assim como H menos 10 está para, no triângulozinho pequeno, quanto que valeria esse tamanhozinho aqui, ó? Quanto que valeria esse? Ele? 16 menos 10. Não. Ou não. De novo? H. Ou não. Peraí. H. Que aí tá confundindo. 16 menos Isso. H menos 16. Final menos inicial. Bom, aqui, pessoal, eu posso simplificar para ficar mais fácil, tá? Eu posso simplificar aqui, ó, para ficar mais fácil. O zerinho vai embora. Sobra 9 sobre 3, que eu ainda posso simplificar para ficar mais fácil ainda.
por 3, fica 3, sobre 1. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Ó. 3 vezes H, 3H. 3 vezes menos 16, menos 48. E 1 vezes isso aqui, é aquilo ali. H menos 10. Só multipliquei cruzado, ó. Igualdade de frações. A gente vai resolver multiplicando cruzado, né? Então ficaria 3H. O H que está positivo viria negativo, tá? Vou colocar aqui. 3H menos H igual. O 48 está negativo, iria para lá positivo. Então ficaria 48 menos 10. 3H menos H, 2H. 48 menos 10, 38. Então H é 38 dividido por 2. 19. Nossa, professor, ficou canseira. Eu sei. Eu sei que ficou canseira. Por isso que eu quis fazer isso aqui primeiro, para te explicar isso, ó. Confia em mim, confia em mim. Eu tô te mostrando os raciocínios, eu tô te mostrando os porquês. Eu não posso chegar em você e falar assim, ó, nossa, é só fazer isso. Eu preciso te mostrar o porquê. Tá? Aquele terceiro método, pessoal, eu vou escrever ele de novo, só que agora escrito de outra forma. Nossa, eu preciso ver as horas aqui, esqueci aqui que não... 10 minutos. Ó, esse terceiro método, eu vou escrever ele de outra forma. Só que eu vou escrever como regra de 3. Esse é o melhor. Que é semelhança de triângulos, tá? Mas eu, professor Pedro Ítalo, eu não gosto de escrever regra de 3 direto. Por que eu não gosto de escrever regra de 3? Porque não há regra de 3 qualquer. Quando a gente escreve regra de 3, o aluno acha que é isso aqui, ó. 10 horas, 100%. 10% vai ser quantas horas? Ele erra o exercício. Ele erra o exercício. Porque não é uma regra de 3 desse jeito. É uma semelhança de triângulos. Por isso que eu coloco regra de 3. Mas é uma regra de 3 entre as variações. Eu vou até colocar de outra cor aqui para destacar ainda mais. Para depois você não falar que eu saí falando aí que é a regra de 3. Não é uma regra de 3 simples. É uma regra de 3 entre as variações. Vocês podem tirar foto depois, vocês podem ir lá no YouTube lá e olhar a aula de novo, que eu coloco sempre lá para vocês. Tá? Então aqui, pessoal, é uma regra de 3 entre as variações. Olha o tanto que isso é fácil. Era isso que eu queria que vocês fizessem quando eu passei essa questão. Eu queria que vocês aplicassem o quê? Lógica. Eu queria que vocês aplicassem lógica, que vocês aplicassem o raciocínio lógico da interpretação do gráfico. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Qual que é essa porcentagem aqui, pessoal? Qual que é a porcentagem que diminuiu? Aqui. Qual que é essa porcentagem que diminuiu? Pessoal, qual que é essa porcentagem que diminuiu? Fala comigo aí, qual que é essa porcentagem aqui? 60. Obrigado. Obrigado. 60. 60%, né? Diminuiu 60%. Em quanto tempo? Quanto tempo que dá isso aqui? 6 horas. Por que é 6 horas? Porque foi de 10 para 16. 6 horas. Gente, ele diminuiu 60% em 6 horas. Esse gráfico diminuiu 60% em 6 horas. Eu quero que ele saia de 40
para 10. Ou seja, eu preciso que ele diminua mais quantos por cento? De 40 para 10? Exatamente, Wellington. Eu quero que ele diminua mais 30%. Para ele diminuir 30%, quanto tempo ainda vai levar? Está montada a nossa regra de 3. Ele diminuiu 60% em 6 horas. Para diminuir 30%, que é sair de 40 para 10, quantas horas isso vai levar? Poxa, se você tem raciocínio rápido, você vai ver que 30 é a metade de 60. Então aqui também tem que ser a metade. Metade de 6 vai dar 3. 3 horas. 3 horas que vai dar isso aqui. Ou você multiplica cruzado. 30 vezes 6, 180. Então ficaria 60x, né? Escrevendo aqui para você que tem muita dificuldade. 60x igual a 180. Passa o 60 dividindo. 180 dividido por 60, 3. Ah, então peraí. Quer dizer que a bateria vai levar mais 3 horas. Seria isso, Wellington. Ela vai durar mais 3 horas. Então, se ela tinha 40% em 16 horas e para chegar em 10% vai levar mais 3 horas, a lógica disso aqui é que o tempo que ela vai chegar a 10% seria eu pegar o 16 horas e adicionar o tempo que ainda vai levar. Ou seja, 19 horas. Só que essa questão, ela é muito mais fácil, tem como ela ser muito mais fácil ainda. Por causa da interpretação do gráfico. Quer ver? Olha só. Murilo está perguntando, se fazer por uma hipotenusa também dá certo? Dá, só que aí você vai fazer a semelhança de triângulos, né? Você vai ter que voltar para aquele exemplo lá anterior. Você vai ter que voltar para aquele exemplo anterior. Só que aí você vai fazer um cálculo em vão. Não precisa calcular a hipotenusa, porque eu já tenho dois lados aqui, ó. A hipotenusa não vai ser a resposta do exercício. Não daria certo. Gente, pela lógica aqui, ó, pela lógica aqui, olha o que está acontecendo. Exatamente, Wellington, exatamente. Ó, eu quis pegar diminuindo 60% em 6 horas. Porém, eu poderia ter pego isso aqui, ó. Ele diminuiu 20%, ó. 20%, tá vendo? Em quanto tempo? Em 2 horas. Eu poderia ter colocado isso aqui também. Eu estou te mostrando todos os leques para resolver um exercício com essa característica. Eu poderia ter feito 20% em 2 horas. Gente, é tanta lógica aqui, porque se o negócio é 20% em 2 horas, quer dizer que ele diminui 10% em 1 hora. A cada hora, ele está diminuindo 10% o nível da bateria. Essa é a interpretação desse exercício. Dessa forma, eu poderia ir fazendo agora um por um. 16 horas, 40%, né? Então, 40%. 16 horas. Se eu diminuo mais 10%, ele vai para 30%. Se eu diminuo mais 10%, eu acabei de descobrir que é 10% em 1 hora. Então, seria 17 horas. Se eu diminuo mais 10%, seria 20%. Daria o quê? 18 horas. Se eu diminuo mais 10%, 10%. Em quê? Mais 1 hora. Pronto, 19 horas. Então, quer dizer que às 19 horas chegaria a 10%. Eu estou te mostrando todos os caminhos possíveis. Agora, falta o nosso último exercício. 2 minutos. Dá tempo, professor? Dá. Você pira que dá? Dá tempo. Dá tempo de resolver isso aqui em 2 minutos.
Por quê? Porque quando você entende essa interpretação, fica fácil. Fica fácil. Quando você consegue interpretar um gráfico. O grande segredo está nisso. É em interpretar o gráfico. Aí fica baba o exercício. Olha só para você ver o tanto que fica fácil. Um dos desafios do Brasil é o gerenciamento dos recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível da água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado nesse gráfico. Suponha que essa tendência linear, ou seja, que essa reta observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que esse reservatório atinja o nível 0 da sua capacidade? Você pode aplicar, gente, qualquer um daqueles métodos. Você pode aplicar o sistema, você pode aplicar determinante e você pode aplicar a semelhança, que é a regra de 3 entre as variações. E é esse método que eu vou utilizar. Tá? Olha as coisas que eu tenho certeza nesse gráfico. Eu tenho certeza desse ponto, que é o x valendo 1 e o y valendo 30. Esse ponto eu não tenho certeza, eu só tenho certeza do 2, do y aqui eu não tenho. Esse também eu não tenho certeza, nem esse, mas esse eu tenho certeza. Que é 6, e aqui está marcando 10, tá? Olha a interpretação. Qual a porcentagem, gente, que foi diminuída aqui, ó? Qual que é a porcentagem que foi diminuída aqui? 20%. 20%. Por que 20%? 30 para 10. 20% em quanto tempo? Qual que é o tempo aqui? 6, 5. 5, exatamente. Porque aqui é 6 e aqui é 1. 5 meses. Olha o que eu consigo escrever, então. Eu consigo escrever que é 20% em 5 meses. Eu quero que o reservatório chegue no nível 0. Se eu quero que chegue no nível 0, ele está no nível 10, né? Se eu quero que chegue no nível 0, eu vou ter que diminuir mais quantos por cento? Mais 10%. Se ele está no 10 eu quero que chegue no 0, eu preciso diminuir mais 10%. 10%. Quanto tempo vai levar? Já montei, gente, a proporção. Se você é um cara esperto, você viu que 10 é a metade de 20, então só pegar a metade de 5, 2,5. Se você não enxergou isso, não tem problema. Resolve a regra de 3. 20 vezes chance dá 20 chance. 10 vezes 5 dá 50. Então, chance é 50 dividido por 20. E 50 dividido por 20, 2,5. Pronto. Acabou. 2 meses e meio após o 6º mês. Tanto que é simples. E sabe aonde que é essa questão? Ô, que ódio dessa questão, viu? No Enem. Essa questão caiu no Enem. Eu poderia ter acertado ela se eu não tivesse marcado a outra. É, mas agora você é minha. Raiva. Agora que eu expliquei que você é minha aluna, você não vai errar mais, se Deus quiser. Vai dar certo. Amém. Viu? Então, gente, eu vou passar para vocês mais tarde, lá na sala de aula, eu posto para vocês quais serão as atividades que eu quero que vocês façam, tá? Bom, eu vou voltar aqui para que vocês possam tirar os prints de vocês. Essa foi a primeira página de hoje. A outra página de hoje. Deixa eu tirar só tirar esse negocinho aqui, que aí vocês conseguem tirar melhor o print. Olha lá. Aí, ó.
A outra página de hoje. A outra. A outra, que foi a nossa revisãozinha. A outra, que foi o primeiro método para resolver esse exercício. Essa de cá. Essa de cá. Essa de cá. E a última. Alguma pergunta, gente? Ficou claro esses raciocínios que eu utilizei com vocês? Ficou claro para todo mundo? Isso é importante, é um assunto que cai bastante nos vestibulares, tá? Beleza? Então, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, obrigado.